O ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 20. Parte 1. Shalom Adonai, amigos e irmãos. Nós vamos agora para a primeira parte do capítulo 20, que vai do versículo 1 ao versículo 6. O tema desta primeira parte é: Jeremias é perseguido. Então, após o profeta Jeremias ter anunciado as profecias e o juízo no átrio do templo, e após ele também ter anunciado o juízo do Senhor em uma das 12 portas de Jerusalém, diante do vale de Rinom, então acabou levantando a fúria de líderes, inclusive os religiosos. Versículo 1 diz: Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa de Adonai, ouviu a Yermeyahu, Jeremias, é o seu nome no hebraico, né? Profetizando estas coisas. Aqui o filho do mais alto funcionário do templo ouviu as mensagens do profeta Jeremias, as profecias do profeta Jeremias. E ele se irritou e se colocou contra o profeta. Então, observe, aqui é o filho do mais alto funcionário do templo. Então, é praticamente a segunda pessoa mais influente de Jerusalém do ponto de vista religioso. E aqui esta pessoa, que é o Passur, ele passou a perseguir o profeta. Vamos ver essa posição aqui, que ela é também citada, essa posição aqui é responsável pela lei, pela ordem do templo, também é citada em algumas outras passagens da Bíblia. Mas vou mostrar aqui, por exemplo, há um responsável em Lucas, na Brit Hadashah, já no segundo templo, na época do Mashiach, Yeshua. Lucas 22, 52. Então, dirigindo-se Yeshua aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram a prendê-lo, disse: Saístes com espadas e cacetes como para deter um salteador? Então aqui mostra que havia uma elite religiosa, um grupo poderoso de pessoas influentes. E aqui inclusive, no versículo 52 da Brit Hadashah de Lucas, fala que os principais sacerdotes, capitães do templo e anciões vieram a prender o Mashiach. Então observe que existia uma estrutura hierárquica muito forte e poderosa no segundo templo, na época de Yeshua, e aqui também na época do profeta Jeremias. E aqui é essa estrutura que se levantou contra o profeta, contra as profecias do profeta. E na época de Jesus, essa mesma estrutura, esses mesmos poderosos religiosos se levantaram contra o Mashiach. Vamos ver esse versículo agora na Bíblia de David Stern. Quando Peshur, o Cohen, o filho do Imer, o principal oficiante da casa de Adonai, ouviu Yermeyahu profetizando essas coisas. Então aqui, Cohen é exatamente o sacerdote,
é o nome hebraico para sacerdote. E aqui mostra de uma forma mais hebraica a influência que ele tinha sobre o templo. E o nome dele no original, que é Passur, aqui traduzido na atualizada, é Peshur. Peshur, o Cohen, o sacerdote. Versículo 2, da atualizada. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa de Adonai. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então aqui, no versículo 2, nós temos duas interpretações do que seria ferir o profeta. Vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern. Ele o mandou açoitar e o prendeu em um cepo, junto ao portão superior de Benjamim, na casa de Adonai. O entendimento aqui, tanto da atualizada quanto de David Stern, é que o profeta foi amarrado a um tronco, a um cepo, e ali ele foi chicoteado 39 vezes, conforme a ordenança da lei mosaica. Então, esta lei aqui está em Deuteronômio 25, versículo 3. Em Devarim 25, versículo 3, que diz: 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique avilado aos teus olhos. A ideia de pessoas que criam contendas, confusões, é que a pessoa acaba levando este açoites, ou difamando, ou colocando mentiras. Então, aqui a ideia é que o profeta acabou sendo tratado como alguém baderneiro, alguém que estava falando mentiras. Então ele acabou sendo açoitado. Então a ideia na atualizada e na Bíblia de David Stern é que ele foi açoitado 39 vezes. Já na Tanakh da editora Sefer, traduz apenas como ele foi ferido. Vamos ver este mesmo versículo na Tanakh. Ele então agrediu o profeta Jeremias e o colocou na prisão que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Eterno. Então, na Tanakh da editora Sefer, mostra que provavelmente ele deve ter levado um soco ou algum ferimento um pouco não muito grave, e depois foi aprisionado. Aqui já no contexto que provavelmente deve ser, este contexto é que ele foi açoitado 39 vezes, por ter sido amarrado ao tronco, e depois ele foi preso próximo à porta superior de Benjamim, que ficava no templo. E aí, no dia seguinte, Passur tirou o profeta Jeremias do tronco. Então aqui, este foi até agora um dos piores eventos na vida do profeta, o qual ele começou de fato a sofrer pesadamente por profetizar, por pregar contra a idolatria, corrupção, iniquidade, exploração dos pobres, prostíbulo, depravação sexual, roubo, homicídio. Então aqui é a primeira e maior perseguição que o profeta teve até agora, a ponto dele sofrer na carne. Aqui ele está tendo as primeiras marcas de pregar contra o pecado e chamar a nação ao arrependimento. Este instrumento de ser açoitado 39 vezes, inclusive o apóstolo Paulo também sofreu essas agruras. O apóstolo Paulo Rav Shaul, na Brit Hadashah, também passou por situações como essa. Vamos em 2 Coríntios, na Brit Hadashah, capítulo 11, versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Então que o profeta Jeremias estava passando pela primeira vez, o apóstolo Paulo passou 5 vezes. Então, aqui já começa perseguições mais intensas contra o profeta. Versículo 3. Então lhe disse Jeremias: Adonai já não te chama Passur, e sim
terror por todos os lados. Então, após o profeta Jeremias ter sido açoitado, preso, e após o filho do alto funcionário do templo ter soltado o profeta Jeremias no dia seguinte, Adonai vem ao profeta e diz que o nome de Passur, que no hebraico é Peshur, seria mudado para Megor Misaviv. Então, o nome de Peshur seria Megor Misaviv. O que significa isso? Terror por todos os lados. Então, o nome de Passur retrataria o cenário de desolação que ficaria Jerusalém e Judá. Então, o nome de Passur passou a ser um retrato fiel da destruição de Jerusalém. Então, versículo 4 atualizada. Pois assim diz Adonai, eis que te farei ser terror para ti mesmo, e para todos os teus amigos. Estes cairão a espada dos teus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Este o levará preso à Babilônia, e feri-lo-á a espada. Versículo 5. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade. Qual cidade? Jerusalém. Todo o fruto do seu trabalho. Do qual? Da cidade. E todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. Então, agora, o Senhor chama Peshur de Megor Misaviv, que significa terror por todos os lados, que retrata o cenário de destruição. E agora também o profeta Jeremias recebe do Senhor 10 punições contra a nação. E também agora, no versículo 4, o Senhor fala tanto a o Peshur e a Judá punições, e totalizam 10 punições. A primeira punição aqui é: farei ser terror para ti mesmo. Ou seja, o Passur ou Peshur, ele seria um terror para ele próprio. Aquilo que ele fez com Jeremias era inaceitável perante Adonai. E agora ele traria desgraça para os amigos dele, para a família dele e para todos que estivessem em volta dele. Então, farei ser terror para ti mesmo. Segundo, para todos os teus amigos. Agora, o Passur seria terror para os próprios amigos dele. Ele seria maldição para os amigos dele. Terceiro, os amigos deles cairiam à espada dos inimigos, ou seja, dos babilônicos. Quarto, Passur veria todos seus amigos sendo mortos diante dos olhos dele. Quinto, entregará Judá na mão do rei da Babilônia. Judá agora seria posse do rei da Babilônia. Seria um objeto na mão do rei da Babilônia. Sexto, este os levará presos para a Babilônia. Os que sobrevivessem à espada, a epidemias e a fome. Os pequenos sobreviventes seriam levados para a Babilônia e alguns seriam mortos. Sétima punição, eles seriam feridos à espada. Oitava punição, versículo 5, também entregarei toda a riqueza dessa cidade. Toda a riqueza de Jerusalém, do templo, o ouro, a prata, seria saqueada pelos babilônicos. E eles se enriqueceriam com o ouro e a prata de Jerusalém. Assim como também toda a riqueza de Jerusalém, na nona punição, todo o fruto do seu trabalho, tudo aquilo que as pessoas lutaram para conseguir em Jerusalém, os reis, os nobres, tudo aquilo que realmente tinha um valor financeiro, seria levado pelos babilônicos. E por fim, a 10ª punição, todas as coisas preciosas, aquilo que fosse precioso, seria tomado pelos babilônicos. Aqui, nessas 10 punições, mostra que Israel, Judá, seria uma nação extremamente pobre. Porque todo o dinheiro, todo
todo o ouro, toda a prata, tudo que é precioso, tudo aquilo que foi construído com trabalho, as colheitas, tudo, os babilônios saquearam e levaram. Saquearam e levaram. Aqui mostra a indignação do Senhor para com a atitude de Passur, dos reis, dos líderes religiosos e de todo o Judá. Vamos ver o versículo 5 na Bíblia de David Stern, que diz: além disso, entregarei tudo que estiver estocado nesta cidade, todos os seus bens, tesouros e, de fato, toda a riqueza dos reis de Judá a seus inimigos, que os saquearão, aprisionarão e os levarão a Babel, que é Babilônia. Então aqui mostra um cenário de terror em que a nação viveria. Versículo 6. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado. Tu e todos os teus amigos, os quais profetizaste falsamente. Aqui no versículo 6, agora o Senhor está punindo Passur por causa da perseguição que ele fez contra o profeta e contra falsas profecias que Passur também anunciava. Então, Passur não era apenas um cohen, um sacerdote, o filho do mais alto funcionário do templo, ele era um profeta, e neste caso, um falso profeta. Aqui no versículo 6 está dizendo que ele anunciava falsas profecias e enganava todos. E aqui no versículo 6 entrou a 11ª punição, que é contra Passur, onde ele e toda a família dele seria escrava na Babilônia. E também entrou a 12ª punição, o qual ele morreria na Babilônia, assim como todos os amigos dele. Então os amigos e ele morreriam na Babilônia. E a razão da morte dele, porque ele profetizava falsamente. Essas profecias foram cumpridas durante o reinado de Zedequias, em 586 a.C., ou seja, na invasão babilônica que destruiu Judá e Jerusalém. E essa descrição desse cumprimento profético é mostrado em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 11 a 21. Zedequias reinou de 597 a.C. a 586 a.C. Versículo 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante Adonai seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Adonai. Então o rei de Zedequias recusou a ouvir as mensagens, as profecias do profeta Jeremias, e ele viu diante dos olhos dele a nação de Judá, Jerusalém, ser devastada pelos babilônicos. Versículo 13. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não voltou a Adonai, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa de Adonai, o qual tinha santificado em Jerusalém. Então aqui mostra um crescente pecado no povo de Judá. A nação estava mergulhando cada dia mais na iniquidade, a ponto que não tinha mais saída a não ser a destruição da nação. Versículo 15. Adonai, Deus dos seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua morada. Aqui está dizendo que o Senhor enviava profetas para que o povo pudesse ouvir a mensagem e se arrepender dos maus caminhos. Mas mesmo assim, o povo continuava obstinado e ignorava os profetas. Eles, porém, zombavam dos seus mensageiros, ou seja, os profetas, desprezavam as palavras de Adonai
e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira de Adonai contra o povo, e não houve remédio algum. Por isso fez subir contra ele o rei dos caldeus, Nabucodonosor, o qual matou seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa de Adonai e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, ou seja, incendiaram a casa, o templo, e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que cumprisse a palavra de Adonai por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias a desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então aqui é Esdras falando um retrato fiel da desolação que ficou Judá, Jerusalém, confirmando que as profecias do profeta Jeremias se cumpriram em 586, durante a invasão babilônica. E todo o cenário que o profeta Jeremias tinha anunciado, Esdras confirmou e realmente corroborou os fatos profetizados por Jeremias. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.